Olá, pessoal. Estamos aqui com o CNQ Urgente para falar sobre o risco iminente de um aumentaço no preço dos combustíveis depois do segundo turno das eleições presidenciais. Lembrando que o aumento do combustível não afeta só quem usa carro para passear ou para trabalhar, afeta toda a cadeia econômica, inclusive o preço dos alimentos que precisam ser transportados por veículos que dependem do combustível. Isso tudo por conta da política de preço da Petrobras, combinada com os interesses eleitorais do presidente Jair Bolsonaro. Para falar sobre isso, a gente está aqui com a nossa companheira Beth Sacramento, que é diretora do Sindipetro da Bahia e também secretária do Setorial Petróleo da CNQ. Beth, obrigado por receber a gente, falar com os nossos companheiros e as nossas companheiras do ramo químico. Tudo bem? Tudo bem, bom dia aí a todas e todos. É um grande prazer sempre estar aqui com vocês para podermos dialogar sobre essas questões, né, que atingem a toda a nossa nação. Beth, vamos lá então. Pessoal, os especialistas e também o movimento sindical vem alertando já de forma mais intensa há alguns dias sobre o risco de que, passadas as eleições, o governo deve anunciar um aumento muito impactante no preço dos combustíveis, né, após aí um fenômeno artificial de redução. E a gente queria que você explicasse por que esse risco é tão grande e por que há indícios de que isso vai mesmo acontecer, independente aí do resultado do segundo turno das eleições. Bem, o primeiro ponto, na verdade, é a gente entender, né, que hoje os preços dos combustíveis têm paridade, né, com o que vem de fora, com o que é importado, é o que a gente chama da política de paridade de importação. Então, assim, ela tem relação com a alteração no câmbio e tem alteração também, e está relacionado também com as alterações, né, no preço do barril do petróleo no mercado internacional. E também com as taxas de importações, enfim. Mas aí o que acontece? Se agora a OPEP afirma que vai reduzir a produção, automaticamente o preço do barril de petróleo aumenta. Esse foi mais um ocorrido, na verdade. Acabou de acontecer esse anúncio, né, Beth? Exatamente, né? Então, a Petrobras não vai acompanhar essa alteração, assim como não está acompanhando a alteração do câmbio, né? Então, do dólar. Então, o que acontece? Eles estão represando essas alterações que estatutariamente eles aprovaram. Tá? E a ABICOM, né, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, já fala sobre essa necessidade de fazer essas alterações nos preços dos combustíveis, porque senão dificulta esse processo de importação. Eles não vão conseguir acompanhar e pode, inclusive, correr o risco de... Eles já começam a ameaçar, né? Correr o risco de desabastecimento no caso de diesel, já que a gente aqui no Brasil só produz 70% do diesel que a gente consome. Então, ainda a gente precisa importar 30%. Então, se eles não conseguirem reajustar para acompanhar o mercado internacional, né, automaticamente essas importações começam a reduzir. Aí, o que acontece? Se você conseguir manter esses dias até a eleição, sem nenhum tipo de reajuste, o que vai acontecer logo após a eleição? Vai ter um reajuste significativo para compensar, né, todo esse tempo represado. Tá? Então, é por isso que a gente afirma, até porque também no estatuto da Petrobras, eles falam que o governo não pode criar projetos, né, que, de alguma forma, tragam prejuízo aos acionistas. Então, essa proposta que ele tem de não, no momento, não acompanhar, né, essas alterações no preço do combustível, traz um certo prejuízo aos acionistas, eles deixam de ganhar. E esses acionistas, inclusive, podem entrar com ação contra o governo. Tá? E, além disso, na verdade, não só ele queria que represasse o aumento, como ele queria também que baixasse. Mais uma forma de gerar prejuízo aos acionistas. Então, considerando que o preço do combustível deve acompanhar essas oscilações do mercado internacional, caso não haja aumento nesses últimos dias, caso não haja aumento até as eleições, logo após todo esse reajuste represado, ele vai ser repassado ao consumidor. Agora, uma coisa, viu, Vini?
aqui na Bahia mesmo, que é privada, né? O governo Privatizou a refinaria. o apito é surdo, tá? Ele aqui não pode mudar a diretoria, como ele está ameaçando na Petrobras, mudar a diretoria, né? Mexer na governança. Aqui na Bahia, onde a refinaria foi privatizada, ele não pode, né, fazer esse tipo de ameaça. Aqui já houve um reajuste, na verdade, né, de 11% no diesel e de entre 9% e 10% na gasolina. Então, o preço mais caro do combustível hoje se dá na Bahia justamente por conta da privatização. Exatamente, exatamente. Que mostra que a privatização não é a solução, né, Beth? Exato. Aí, não, mostra que a privatização ela não é a solução, tá? Não vai trazer combustíveis mais baratos, muito pelo contrário. O governo não vai ter poder de interferência. Olha só como está. Ele está interferindo nos locais que são da Petrobras ainda. Uhum. Aqui, né, ele conseguiu ainda segurar um tempo, mas só que chegou um limite da empresa e a empresa fez o reajuste. Ou seja, ele não conseguiu manter o poder dele de interferência enquanto governo por ser uma empresa privada. Tá? Então, e como você falou, o combustível ele interfere, na verdade, em várias questões atreladas ao nosso dia a dia. A soberania alimentar mesmo, a segurança alimentar, está atrelada aos preços dos combustíveis também, porque se os combustíveis aumentam, o preço do alimento tende a acompanhar também, né? E acaba reduzindo o nosso poder de compra. Então, assim, aí mostra a importância dessa empresa estar na mão do governo e como o governo pode sim influenciar no preço desses derivados. Diferente do que o presidente falou durante todo o seu governo, né? Porque, para deixar claro, a gente não defende, né, o movimento sindical, os trabalhadores e as trabalhadoras da Petrobras não defendem esse modelo de PPI que foi implantado aí no governo Temer e mantido ao longo de todo o governo Bolsonaro. A gente defende, sim, não é que a gente seja contra o represamento de preço, a gente defende a mudança na política de preço, para que seja interrompida, né, essa política do PPI, para que o combustível, o preço do combustível seja calculado a partir do custo de produção em real, como se dá na maior parte do combustível consumido no Brasil, e, claro, conferida a necessidade de margem de lucro ali mínima para a Petrobras continuar operando, investindo, né, e se fortalecendo. Então, é importante dizer isso, né, Beth, que a gente não é contra a interferência do governo, mas não uma interferência pontual e eleitoreira, mas sim uma mudança na política de preço, como ocorria, né, antes aí do golpe de 2016. É que, na verdade, Vini, ele não tem interesse em interferir na política de preço, tá? Porque a intenção dele é favorecer realmente os altos lucros dos acionistas. Uhum. Tá? Você vê que quando as pessoas começaram a questionar muito a alta de preço nos combustíveis, ele foi interferir aonde? Nos impostos estaduais. Uhum. Que são esses impostos que garantem a saúde, a educação, né, a segurança pública. Então, assim, ele foi interferir naquilo que não faz a oscilação do preço, tá? Uhum. Porque é um percentual fixo, mas ele fez com que reduzisse os impostos sobre os combustíveis, mas não reduziu, tá, os lucros dos acionistas. E você pontuou muito bem sobre essa questão do imposto estadual, que é o que mantém a única fonte, né, para financiar a saúde, a educação e outros serviços públicos, especialmente nos pequenos municípios, devem ser muito impactados por conta dessa postura do governo de não enfrentar o problema real da alta dos combustíveis dos últimos anos, né, Beth? Exatamente. Então, assim, nós estamos vivendo um momento, observe o que tem acontecido, né, em algumas situações, né, para se garantir a permanência do atual governo, onde empresários, né, têm ameaçado, têm coagido seus funcionários para poder manter o atual governo. Ou seja, aí a gente tem que se questionar.
O atual governo governa para quem? Uhum. O nosso representante atual no Poder Executivo Nacional, ele está governando para quem? Com certeza Lembrando, não é para o povo. lembrando que os acionistas da Petrobras tiveram divisão aí de lucros, montante de lucros que superaram as grandes petrolíferas do mundo, né? É uma coisa, a margem de lucro por conta desse preço, dessa política de preço de paridade de importação, garantiu aí lucros exorbitantes, né? Inaceitáveis, vamos dizer assim, enquanto a Petrobras mingua por falta de investimento e com constantes ameaças de privatização. Exatamente. É o que acontece, Vini. Na verdade, antes você tinha um limite, vamos dizer assim, de repasse de dividendos para os acionistas. O restante do lucro, ele era usado para investimento. Tá? As pessoas falam muito de dívida da Petrobras. A gente tem que se questionar se era dívida mesmo ou se era investimento. Tá? Porque eu vejo muita coisa como investimento. Né? Muitas vezes você investe seu dinheiro e você vai precisar de um tempo para ele ter retorno. Uhum. E é isso que acontece. Hoje não se tem investimento, como você falou, então os lucros automaticamente, né, estão sendo feito um repasse quase que integral para os acionistas. Não há Uhum. mais investimento na empresa, não há proposta de crescimento, não há proposta de desenvolvimento, não há proposta de alavancar a economia, não há proposta nenhuma do governo para desenvolver o país a partir dessa mega empresa. Houve um comentário essa semana falando o seguinte: quando a gente fala da Eletrobras e o programa Luz para Todos, será que um governo ele vai conseguir fazer um programa Luz para Todos se não tiver uma Eletrobras pública? Qual é a empresa privada que está disposta a levar luz em todos os cantos? Não está, não vai. Qual é Assim como a empresa privada da Bahia não se compromete com preços acessíveis nos combustíveis para todas e todos, né, Beth? Não, então quando você dá um limite de repasse nos dividendos e de alguma forma também, né, vamos dizer assim, cria subsídios para combustível, para derivados, como é o caso do gás de cozinha. Por que o gás de cozinha? Tá? É justamente para viabilizar o acesso a pessoas de baixa renda, pô. Uhum. Né? Então, você minimiza, né, praticamente o lucro em cima do gás de cozinha por ser um bem necessário a pessoas de baixa renda, direto, um bem direto, né, necessário às pessoas de baixa renda. Então, assim, mas o atual governo, empresa privada, né, eles não se preocupam com isso. Então, hoje nós temos pessoas cozinhando a lenha, né? Com álcool. Exatamente, se acidentando, o número de queimados tem aumentado significativamente por conta desse capitalismo que ainda é selvagem, né? Onde eles não olham essa necessidade do povo. E quando a gente tem uma empresa pública, tá? Onde o governo ele tem o poder, né? Para poder definir políticas que de alguma forma beneficiem o povo, tá? Então, a gente tende a avançar e garantir situações como é o caso da segurança alimentar. É isso. Beth, muito obrigado pelos esclarecimentos e principalmente por nos ajudar aí no fronte da luta por uma Petrobras pública e a serviço do povo brasileiro. Muito obrigado, viu, Beth? Nós que agradecemos, Vini, né? Um grande abraço a todos aqui que estão nos acompanhando. E, assim, precisamos lembrar que a empresa pública, ela é a Petrobras forte e pública, ela vai fortalecer o nosso país, né, e vai beneficiar o nosso povo, seja na saúde, seja na educação, seja na geração de emprego e renda, no desenvolvimento das regiões, né? Então, vamos fortalecer as nossas empresas públicas para o bem da nossa nação. É Obrigada, isso. Vini. Defender a Petrobras. É defender o Brasil. Isso aí. Valeu, Beth. Até.